falar um pouco de integração que a gente tem dentro da nossa infra, tá? A gente permite aqui, por exemplo, que seja feito uma configuração de autenticação por LDAP ou Active Directory, tá? E integrações como CitySmart, por exemplo. Mas aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de integração com os Zabbix. A gente pode ter, deixa eu até criar uma nova integração aqui para ver o que a gente tem com LDAP AD. Monitoramento a gente consegue coletar aí tanto de nuvem quanto de outras ferramentas como os Zabbix Nagios, inclusive SolarWinds. Notificação, a gente consegue fazer por Twilio aviso por WhatsApp, caso você queira direcionar um grupo, por Telegram também, por e-mail, por Slack, tá? E a ITSM a gente já tem algumas integrações aqui. CitySmart está aqui na cabeça, o OpCenter da CA, o Splunk, o ServiceNow, os principais aí de mercado, tá? Então a gente já consegue integrar rapidamente com isso. Então, esses são os módulos de integração que permite fazer parte de monitoramento, autenticação à ferramenta e notificação do seu time que trabalha dentro do contrato XPTO. Nessa parte da integração aqui, pessoal, a gente tem as opções aqui dos tipos de autenticação, né? Por exemplo, a pessoa tem lá um usuário em uma determinada plataforma de LDAP, ou Open, né? O Open AD aqui e tal. Tem o OAuth, né? A pessoa pode estar criando as integrações para poder estar fazendo o login no Simon, né? Nesse caso, quando a pessoa não tem um usuário criado de forma imediata, o sistema vai estar observando, primeiramente, essa integração, né, feita por a autenticação que a pessoa colocou na integração, e depois ele vai estar observando o login já no usuário do Simon, né? Então, por exemplo, se a pessoa colocou a senha de uma integração e não bateu, ele vai observar se tem a senha criada no Simon para poder fazer o login no sistema, né? Aí, por exemplo, se for para criar uma nova integração aqui de autenticação, a pessoa vai estar colocando aqui o nome da integração, né, que ele desejou, né? Por exemplo, LDAP lá, né? Só um exemplo, né? Colocando aqui, né, autenticação e selecionando lá, né? Como a gente já tem uma ativa, no caso, né, não vai ser necessário para colocar aqui uma nova autenticação, né? Aí, por exemplo, aqui nos detalhes dessa integração, ele vai estar observando, né, qual que é o host, né, os dados, né, porta, por exemplo, se tem uma base aqui, qual que vai ser o atributo que vai ser escolhido, enfim, ele vai dar um detalhamento aqui, né, para essa parte da integração de autenticação e qual que vai ser o usuário, né, que vai estar do admin lá para ele poder estar fazendo essa comunicação, no caso, né. Ele vai estar observando essa situação lá, né. Essas informações aqui ele vai estar buscando lá, né, da integração para poder estar colocando, né. Se essa integração não for mais necessária, vai ter a opção de deletar aqui para a pessoa poder estar inativando ela, mas se por um motivo vai ser necessário reativar ela, ela vai estar aqui, né. Por exemplo, no caso do monitoramento aqui, né, se a gente criar uma opção de integração de monitoramento, a gente já tem uma dos Zabbix aqui, mas outras opções de monitoramento, né, a gente tem aqui, na hora que seleciona tipos de monitoramento, né, tem aqui os Zabbix, o CloudWatch, a App Dynamics, SolarWinds e tal, o Nagios também, eu acredito que a gente vai estar a opção vai estar habilitada ali, né? E assim, conforme você cria essas integrações, ele vai buscar do seu ambiente, né? E vai fazer a correlação de todos os alertas lá na tela de incidentes aqui, né? Igual no caso dos Zabbix, né? Que apareceu aqueles incidentes lá na tela do Edu. Por exemplo, se tiver mais de uma integração com os Zabbix, ele vai estar fazendo a correlação desses alertas e das coisas que aparecem lá, né, dos triggers e todas as outras opções que foram cadastradas lá, vão ser automaticamente migradas para cá também, ele vai estar sincronizado, né.
para notificações também, vamos supor que a pessoa vai estar emitindo, o Simon vai estar emitindo alertas, né, para poder, no caso de um usuário, de um time ser atribuído aquele incidente, né, para poder ser resolvido, vai ter as opções aqui, né, nessa tela está exibindo, né, e-mail, WhatsApp, 65A aqui, mas a gente, para alertas aqui, só um exemplo, né, a gente pode estar criando alertas do Slack aqui, né? Notificação e criar uma integração com o Slack, né? Nesse caso eu não tenho nenhum dado, né, para poder estar colocando aqui, mas a gente pode estar colocando o host, né, para qual que ele vai apontar lá do Slack, o usuário, senha, testar a conexão para saber se ele vai estar feito a conexão certa com o usuário e senha aqui, e vai estar habilitando essa integração com o Slack também, para ele poder emitir aquelas mensagens lá de alertas e tudo mais, né? E para o ITSM aqui, né, igual o CitySmart, que também é um parceiro aí nosso, né? Tem outras opções de integração também com ferramentas de ITSM, né? Deixa eu só colocar aqui, para a gente poder observar quais que já estão aparecendo aqui. Por exemplo, tem o CitySmart, o Self Center ali, o Splunk, ServiceNow, Gira, Redmine. Assim, provavelmente, se for da necessidade do pessoal da equipe, né, provavelmente a gente vai estar analisando, né, a pessoa vai estar pedindo, se precisar de uma outra ferramenta, né, a equipe vai estar analisando e pode estar colocando outras integrações aqui, se for o caso.